Bom, Alexandre, deixa eu só fazer um stop. A Ana ah, Maria, que é da associação. Ana, você quer falar alguma coisa? Quer se sim, apresentar? bacana, legal. Eu quero agradecer pela palestra, né, pelo incentivo da Márcia. É muito importante, né, não só para os engenheiros, para os empreendedores. Só agradecer mesmo. Muito obrigada. Imagina. Vamos lá, Alexandre. Fernando, obrigado. Vamos lá. Marta, eu não estou muito familiarizado com Zoom, aí eu vou pedir a sua ajuda aqui. Bom, abri uma mensagem, coloquei ok, vamos lá. Bacana. Então, a ideia hoje, gente, é falar um pouquinho aí das novidades do Imposto de Renda Pessoa Física, tá? 2023. A gente tem, então, aí, né, um período um pouquinho estendido aí para esse ano, aí para a questão da declaração. Então, está vendo alguns detalhes aí. Fiz esse material aqui rápido aqui, né, para facilitar aí um pouco aí a questão do assunto, né? É um assunto importante, é um assunto pouco falado. E, poxa, às vezes eu vou numa palestra, num curso, alguma coisa, eu preciso ver, né? A pessoa está falando, eu preciso ver alguma coisa, eu preciso ter alguma coisa para mim reler depois, né? Então, eu até falei para a Marta, depois, né, o pessoal que fez inscrição vai estar disponível isso aqui, né? Entra lá pelo Simpla, vai estar disponível também esse material, né? Então, bacana. Vamos lá. Falar um pouquinho, então, gente, sobre a legislação, então, do imposto de renda, tá? Alexandre, você veio falar da declaração do imposto de renda, então aí eu vou explicar um pouquinho aqui do que é uma coisa e do que é outra, tá? O imposto de renda, ele é um tributo de competência da União, tá? Ele é previsto no inciso 3º, artigo 153 da Constituição Federal de 88, instituído pela Lei 4.506/64, regulado pelo Decreto 2000 e revogado, né, em 2018 pelo Decreto 980/2018. Cara, vai precisar ler isso aqui, não pode ser chato? Não, pode ficar tranquilo, tá? Isso é só o início aqui né, um pouquinho de lei aqui para vocês, para embasar, na verdade, isso daqui. E assim, poxa, o imposto de renda sai da cabeça de alguém, né? Tem alguma lei, tem alguma instrução que regulamenta. E todo ano é feita essa regulamentação através da instrução normativa. Tá? A instrução normativa é uma regulamentação da Receita que traz, então, que cria aí, né, o imposto de renda. Para esse ano, então, a gente tem a instrução normativa 234/2023, né? Então, ela traz as regras para a tributação do imposto de renda 2023, tá, gente? Então, aqui é só mesmo um pano de fundo aí para saber a regra, a lei, da onde vem. Então, é só para a gente entender um pouquinho isso daí, tá? Mas, enfim, o que é o imposto de renda? Márcia, tá, as carinhas estão na frente do texto, não está consegui mexer. Beleza. Mas, enfim, o que é o imposto de renda? O imposto de renda ele é um tributo devido conforme o valor tributável recebido pela pessoa. Esse valor ele segue a tabela de incidência do imposto de renda que veremos a seguir. O imposto é devido mensalmente e descontado da pessoa que é assalariada. Então, a pessoa que é assalariada já vem lá o desconto lá no olerite, tá? O valor já é calculado e já pago já, né, para a Receita Federal. Já a pessoa autônoma ou profissional liberal, o valor do imposto ele é devido da mesma forma. A tabela de incidência é a mesma tabela, tá? Só que aí a questão do cálculo, a questão do recolhimento do imposto fica a cargo dela, tá? E aí, assim, Alexandre, qual que é esse valor? Qual que é essa tabela? Eu vou estar projetando para vocês já, acho que no terceiro slide. Então, fica tranquilo quanto a isso. Qualquer coisa eu volto aqui nesse slide também, tá? Então, aqui só para definir o que é o imposto de renda, tá? Então, ele é um tributo, né? Ele é cobrado mensalmente, é devido mensalmente por todas as pessoas que têm alguma uma fonte de rendimento, tá? Esse rendimento é o quê? Um salário, um prolabore, aluguel. Então, assim, tudo que a pessoa recebe pode ou não estar sendo objeto aí da questão do imposto de renda, tá? A maioria dos rendimentos são tributados aí pelo imposto de renda, tá? E aí a gente vai estar vendo aí na sequência, né,
tributável, isento, o que é tributável, o que é isento, vou estar explicando isso aí mais à frente para vocês, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. A declaração do imposto de renda. Então, o imposto de renda, a declaração do imposto de renda. A declaração do imposto de renda é onde é lançado e declarado todas as informações de fichas de identificação, dependência, rendimentos tributários, exclusivo da fonte, isento. Declara-se também todos os bens que a pessoa possui e os dependentes. Investimentos, operações de bolsa de valores, dívidas, doações realizadas, tá? Então, o imposto é cobrado mensalmente. A declaração desse imposto que foi pago e demais informações que a gente escorreu aqui na ficha, elas são declaradas uma vez no ano, tá? Então, por isso que o imposto de renda, a declaração do imposto de renda é entregue em março e abril, referente ao quê? Ao todos os fatos que ocorreram no ano anterior, tá? Então, aí tem a questão do ano calendário, tá? Então, o ano calendário para esse ano, né? Quem recebe o informe está lá. Ano calendário 2022, exercício 2023, que é o ano de entrega, tá? Então, todos os fatos ocorridos de 1/1/2022 a 31/12/2022, rendimento, comprou algum carro, nasceu filho, então, assim, vai ser declarado agora em 2023. Alexandre, comprei uma casa, comprei agora em 2023, aí só vai em 2024, só na próxima declaração. Então, fecha o ano, e aí, março, geralmente março, abril, né? Esse ano, março, abril e maio, é feita essa declaração. Então, toda a informação de 2022 é enviada para a Receita Federal, tá? Mais para frente, a gente vai estar vendo quem está obrigado, quem não está, mas fica tranquilo quanto a isso. Poxa, Alexandre, nunca fiz declaração, preciso fazer? A gente vai estar vendo passo a passo quem vai estar obrigado a estar fazendo a declaração, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Aqui, deixa eu só puxar aqui a fotinha para cá, é a tabela do imposto de renda, que eu comentei lá. Quem está obrigado a pagar o imposto, que é a questão lá do imposto mensal. Então, aí, essa aqui é a tabela do imposto de renda. Então, a gente vê muito aí notícia, a tabela está congelada, a tabela vai ser corrigida, a tabela, a proposta de campanha, né, que pegar o imposto vai ser cobrado para quem ganha acima de 5 mil. Mas qual que é a nossa realidade hoje, tá? Essa tabela progressiva do imposto de renda exercício 2023, ela é a mesma de 2015. Então, assim, por que está congelada? 2015 até 2023. Então, quem ganhava o salário lá em 2015 é a mesma aplicação de tabela de quem está ganhando o imposto agora. Então, assim, quem ganhava o salário mínimo lá em 2015, o salário mínimo teve 8 anos de reajuste. Está sendo aplicada a mesma tabela. Então, a gente viu notícias também, quem ganha acima de um salário mínimo e meio, em 2023 vai ter que fazer declaração. Tá? Por quê? Porque o valor passa aqui, ó, desse 1.903,98. Então, atualmente, quem ganha até 1.903,98 não tem imposto de renda, não tem alíquota nenhuma. Então, até esse valor é isento. Acima disso, tá, já começa a pagar imposto de renda, e aí provavelmente o imposto de renda mensal, provavelmente vai ter que fazer a declaração, tá? Então, aí as empresas tiveram, né, até 28 de fevereiro para estar enviando os informes de rendimento de quem aí, né, de quem era registrado na empresa. Então, a empresa, um exemplo, Osasco Contabilidade, teve até 28 de fevereiro para enviar os informes de rendimento dos funcionários da empresa. Então, como é um escritório de contabilidade, teve até 28 de fevereiro para enviar o informe de rendimento de todos os clientes, né, que tem funcionário, o prazo era esse. E aí, assim, a pessoa recebe o informe lá, poxa, mas o que eu faço com esse papel? Né? Então, assim, gera muita dúvida essa questão e a gente vai estar vendo isso também. Tá? Então, isso aqui, a tabela é o cálculo mensal. Tá? E aí, o seguinte, proposta de campanha. Quem ganha até R$5.000 vai ser isento de imposto de renda. Então, essa faixa de 1.903,98 iria para 5. Hoje a gente vê o quê? A tabela congelada. Isso aí, Leiben. Oi? Acho que eu apertei uma coisa aqui. A última, cadê a interferencinha? Eu achei que era o meu outro, mas tranquilo. A última tabela, a última faixa dela é 4.604,68. Deixa eu só puxar um pouquinho para
cima? Não consigo. 4.604,68. E aí o seguinte, o governo está lá na proposta de campanha falou o seguinte: quem ganha até 5 mil vai ser isento. Mas na tabela, até 4.600 é 27,5, como que vai ser isento? E aí agora, bom, quem ganha 2 salários mínimos vai ser isento. 2.640. Já está um pouquinho maior ali do que 1.903, né? 2.640. Aprovou, não aprovou? Então está uma discussão. Vai ser aprovado isso, né? Acredito que foi aprovado, não foi? Então aí cada hora sai uma notícia referente a essa atualização de tabela. Mas estão falando então só da primeira faixa ali, dos 2.640. Se aprovado esse ano, vai valer só para declaração 2024, né? 2024. No mês a mês já começa a valer, né, na questão do imposto, mas aí vai ter efeito só na declaração do ano que vem. Então, é algo que realmente a gente vê. Então, essa questão da tabela congelada é isso tudo aí, tá? Então, só para vocês saberem o que é a tabela de imposto de renda, onde incide, isso aqui vai junto aí no material de vocês, tá? Deixa eu puxar aqui, vamos lá. Então, falando então de declaração do imposto de renda. Vou tentar mudar isso aqui. Falando então, declaração do imposto de renda. Quem que está obrigado à entrega em 2023? E aí, referente aos fatos de 2022. Exercício 2023, ano calendário 2022. Recebeu rendimentos tributários sujeito ao ajuste anual na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. E aí, o que é o rendimento tributário? Rendimento do trabalho assalariado, não assalariado, provém de aposentadorias, pensões, aluguéis, atividade rural. Então, quem teve rendimento referente a essas classificações são tributárias, acima de R$ 28.559,70, vai estar obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E aí, no informe de rendimento, vai estar lá, total de rendimentos, inclusive férias, o campinho grupo 3, linha 1. Então, vê lá naquela primeira linha do informe de rendimento. Se tiver acima de R$ 28.559,70, já está obrigado a fazer a declaração, tá? Então, esse é um ponto principal aqui de obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. E aí, assim, é um dos pontos, tá? Ah, Alexandre, o meu ficou abaixo de 28.559,70. Não preciso fazer declaração? Tem que analisar os outros, tá? Vai ter que analisar as outras obrigatoriedades. Então, assim, se você for dispensado de todas, aí sim, se você estiver enquadrado em uma obrigatoriedade, tem que fazer a declaração. Então, eu vou estar passando aqui as demais obrigatoriedades, tá? Se você recebeu um rendimento isento, não tributável ou tributável exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, também está obrigado a fazer a declaração. Alexandre, não tenho obrigatoriedade nenhuma, recebi uma herança acima de 40 mil. Estou obrigado a fazer a declaração? Se a herança foi em 2022, 2023 está obrigado a fazer a declaração, tá? Ah, não, recebi a herança em 2023, 2024 vai ser obrigado a fazer a declaração. Caso essa regra aqui de 40 mil não mude, né? Não tenha mudança. Então, a gente está analisando aqui a regra 2022 para 2023, tá? Então, só para ficar claro essa questão aí para vocês. Então, um exemplo aí de rendimento isento é a questão aí de uma herança, né, que você tenha recebido. Um outro exemplo de rendimento isento é o rendimento da poupança. É um rendimento isento. Se for acima, não tenho mais nada, mas o rendimento que eu tive na poupança no ano foi acima de 40 mil, está obrigado a fazer declaração. Tá? Um outro obrigatoriedade, um outro ponto aqui que obriga a fazer a declaração é se recebeu em qualquer mês do ano calendário alienação se fez, né? Alienação de bens e direitos, foi apurado um ganho de capital sujeito à incidência de imposto. Eu vendi um imóvel e tive um ganho de capital nesse. O que é ganho de capital? Quando você vende um bem acima do valor que você comprou. Comprei uma casa por 100 mil, vendi ela por 200 mil. Tem aí o ganho de capital de 100 mil.
está obrigado a fazer o recolhimento, aí tem um programa específico que é feito o cálculo, tá? Assim como o imposto de renda, o ganho de capital também é um imposto de renda, ele tem que ser recolhido mensalmente e ele é calculado separado, tá? Ele é um rendimento exclusivo na fonte, ele é calculado separado do salário. Então, não somo lá os 29.559 que você tem com 40 mil da herança com a venda do imóvel, tá? Eles são separados. E assim, se somar tudo, pode ser que dê os 28. Não, são situações diferentes para cada para cada um dos rendimentos classificados, tá? Então, tem os rendimentos tributáveis, os isentos, exclusivo na fonte aqui, né? O exemplo aqui do ganho de capital. Então, assim, são situações diferentes aí para cada um dos rendimentos, para cada um dos eventos que ocorrerem durante o período aí. Pode falar, Marcos. Alexandre, a gente está passando por um período em que o carro usado ele está muito valorizado. Então, pode ser que eu tenha comprado no passado um carro usado que por um valor baixo, mas agora, por conta do carro usado estar mais valorizado, eu vou ter um ganho de capital na hora que eu for vender esse carro. Correto. Eu preciso pagar imposto, por exemplo, se vamos pensar que é um carro não tão barato, eu preciso pagar o ganho de capital em cima da venda desse carro? Sim, precisa pagar, Márcia. E aí, assim, a gente via essa questão aí de ganho de capital em carro, só com quem comprava, por exemplo, com desconto, né? Tinha isenção, né? De ICMS e de IPI, mas agora a gente vê que não, né? Um exemplo, a pessoa comprou em 2020 um carro 70 mil, hoje está valendo 90 mil, né? Se for na tabela fixa, né? Porque a tabela foi atualizada. Se acontecer isso, tá, Márcia? Precisa sim recolher o ganho de capital, precisa recolher essa diferença, tá? E aí é o seguinte, a diferença aí, a grosso modo, tá? Qual que é a alíquota, então, aí a tabela não segue aquela tabela lá a tabela do imposto de renda, tá? É um outro cálculo. A tabela é a tabela do ganho de capital, é uma outra tabela, por isso que precisa preencher o ganho de capital. A grosso modo, 15% da diferença. Então, é só para saber. Mas aí, assim, tem um desconto desde quando você tinha o bem, tá? Então, ele gera um fator de desconto para cada ano que você tem. Gera um fator de redução, né, desse valor. Mas, assim, a grosso modo, no calor da negociação, calcula 15% e aí, na hora de pagar o imposto vai ser menor. Então, é isso que a gente faz. Alexandre, mais uma outra questão, né? Como a gente está fazendo aqui a aula junto com o pessoal, né, com os engenheiros, eu acho que vale a pena uma orientação para eles orientarem os clientes deles com relação à questão do ganho de capital. Então, eu comprei, sei lá, um apartamento, mas eu vou fazer uma reforma. Então, o quão é importante a pessoa guardar todas as notas de reforma, seja do apartamento, de uma casa, de notas de produtos e serviços, para que ela possa diminuir esse ganho de capital lá na frente, caso haja uma possível venda. Eu acho que seria interessante a gente dar essa orientação para o pessoal. Não, bacana, Márcio. Aí é o seguinte, o cálculo do ganho de capital ele é feito o seguinte, então é o valor pago, né, no imóvel ou no bem, né, no veículo, aí assim, todo tipo de bem, tá? Ele vai ter isenção aí até 35 mil, tá? O valor bem pequeno valor, até 35 mil é isento, tá, do imposto de renda. Então, assim, eu tinha um carro lá de 15 mil, agora está valendo 30, tá? Então, até 35 mil aí, uma venda no mês, tá? Ele é isento do imposto de renda, tá? Aí, imóvel, tá? Imóvel acaba tendo uma outra regra. Então, assim, poxa, Alexandre, mas quanta regra, quanta coisa, né? Que vem. É dessa forma mesmo, tá? Então, assim, imóvel, o seguinte, se for imóvel único, tá? Até 440 mil, ele é isento de ganho de capital. Comprei por 100 mil, estou vendendo por 440. Imóvel único, é isento de ganho de capital, tá?
Alexandre, eu tenho um terreninho lá, conta como imóvel? Sim, conta como imóvel. Aí não entra na regra da isenção, tá? E aí o que a Márcia está colocando, com questão aí referente à orientação, realmente é bem bacana essa questão aí, porque é o seguinte, a pessoa compra lá, então, uma casa, reforma, compra um terreno, constrói, e né, não tem recibo, não tem nota, não acaba não guardando nada disso, né? E acaba também não atualizando essa informação no seu imposto de renda, né? Porque assim, mas por que eu vou declarar bem? Então acaba, né, não tendo essa preocupação. E aí na hora de vender se esbarra nessa questão, né? Por quê? Um exemplo, então, comprou lá uma casa por 100 mil, teve uma reforma de 50 mil e está vendendo o imóvel, né, anos depois aí por 200 mil, um exemplo, né? Se ele guardou as notas, teve tudo certinho, os recibos, tudo certo aí desses 50 mil, o custo dele é o que ele pagou mais os 50 mil, 150 mil. O ganho dele vai ser o quê? 150 mil para 200, 50 mil, tá? Ele não guardou nada, só tem a escritura lá de 100 mil, não pegou recibo de nada, pedreiro, não tem nada. O ganho dele vai ser sobre 100 mil para 200 mil, vai ser 100 mil. São 50 mil a mais, 15%. Então, assim, poxa, compensa eu, né, ser um pouquinho mais organizado, guardar minhas coisas, levar isso para o contador. Alexandre, demorou 5 anos, sei lá, 5 anos, 10 anos aí para fazer o imóvel, né, para concluir a casa. Não tem problema, vai guardando isso ano a ano, vai levando, né, então lá para a pessoa, né, que faz sua declaração, leva lá para o ZAC Contabilidade, né, para o Alexandre, e aí todo ano ele vai lançando essa informação na declaração. Poxa, concluiu a casa, vendeu depois de 10 anos, comprou por 100, gastou mais 100, 200 mil, está vendendo por 300. Está vendo que o ganho ele vai diminuindo, porque aí ele soma o que você gastou. Tá? Então, é importantíssima essa informação mesmo, Marcos. Bem bacana. Eu acho que, só ressaltando, né? Por isso que é importante a gente buscar a orientação de um profissional, porque a gente trabalha no preventivo, né? E a gente não tem, a grande maioria das pessoas não tem esse costume de guardar as notas fiscais, né? Então, pessoal, vamos ser mais estratégicos, né? Na hora de pensar o nosso imposto de renda. Então, de repente, vai comprar ou vai vender um imóvel, antes de fazer, ou até, né, durante o processo, consulte um contador, porque ele vai pensar estrategicamente aí no seu imposto de renda, vai te dar orientações, eu acho que isso é muito válido. E como a gente está falando com uma classe que trabalha justamente, uma parte da classe, né? Vamos pensar aí no pessoal que é os engenheiros que trabalham com essa coisa da construção civil. É extremamente importante o engenheiro saber para dar orientação. De repente ele não vai ganhar nada com isso, mas ele vai fidelizar o cliente dele, ele vai dar uma informação relevante para o cliente. Bacana, não, bacana. E só finalizando essa questão da organização, tá? A questão de documentação aí que se refere a imposto de renda, ela precisa ser guardada. Desculpa, gente. Ela precisa ser guardada, armazenada por 5 anos, tá? Então, estou fazendo a declaração hoje, 2022. Em 2027, a Receita pode pedir a informação dessa declaração, de algum recibo lançado, de alguma reforma feita, né? Então, assim, a Receita pode pedir informação dessa declaração nos próximos 5 anos, tá? Então, uma informação importante aí para vocês, tá? Isso aqui é uma mudança aí, né, que a gente teve esse ano, tá? Com relação aí à Bolsa de Valores. Antes, quem fazia operação em Bolsa de Valores estava obrigado a fazer a declaração, tá? Então, qualquer real, qualquer ação, né, de R$ 1 comprada na Bolsa de Valores no ano anterior, 2022, em 2023 já estaria obrigado a fazer a declaração. Para esse ano, a Receita mudou as regras, tá? Então, aí o seguinte,
quem está obrigado hoje, então, a fazer a declaração em relação à Bolsa de Valores? Realizou operações superiores a 40 mil, referente aí à alienação, então, das operações aí em Bolsa de Valores acima de 40 mil, está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E se teve alguma apuração com ganho líquido sujeito à incidência de imposto, ele teve um lucro com ações que incidiu o imposto, né, sobre essa venda. Então, aí também está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, tá? Antes, assim, se a pessoa só comprava ações, precisava fazer a declaração. Se a pessoa, eu entrei lá só para testar, né? A gente teve aí o Nubank, né, com o IPO, compra um pedacinho do Nubank, compra um pedacinho. Então, assim, quem fez esses pedacinhos do Nubank, se não tivesse mudado essa regra, esse ano iria precisar fazer a declaração. Agora não mais, tá? Então, assim, o governo deu essa flexibilizada aí na questão de operações com ações, tá? Então, aí só para vocês saberem, a obrigatoriedade de entrega para as ações, então, mudou. O Alexandre, Pode falar, Marcos. quem compra criptomoeda precisa fazer declaração? Criptomoeda, acima tem um teto para criptomoeda. Ele é quem faz operação acima, quem faz ações aqui é 40 mil, a criptomoeda é 35 mil, tá? Quem faz operações aí de criptomoeda acima de 35 mil está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, tá? É lógico que aí é o seguinte, a pessoa está obrigada, um exemplo, a fazer a declaração por causa do salário, e tem menos de 40 mil em ação, não vai declarar? Não, declara, tá? Então, assim, obrigado por uma questão, declara tudo. Eu tenho criptomoeda lá, mas eu comprei também para testar, tá? Preciso fazer, não precisa fazer? Se for só criptomoeda, não, tá? Mas aí, não, ela está obrigada por causa do salário e tem a criptomoeda, declara, declara. Tem o salário e tem as ações, declara, declara. Tem uma ação da Oi, declara, tá? Então, aí, só para ficar claro essa questão, tá? Porque aí, o que acontece muito, tá? A pessoa chega no escritório com um informe de rendimento, estou obrigado ou não? Está obrigado. E aí, assim, para ela é só aquele papel, tá? E aí, algo que eu falo, né, nos cursos aí de imposto de renda, né? Imposto de renda, na verdade, o primeiro atendimento ali com a pessoa e até, né, as reciclagens aí de ano em ano, é uma consulta psicológica, né? Porque aí você tem que entrar na mente da pessoa que precisa dessa informação, mas, poxa, por que precisa do informe de rendimento? Que a Receita Federal exige a informação. Não, mas envia só o que precisa, envia só a capa da declaração, né? A gente vê muito isso, tá? E aí, assim, a Receita pode pedir informação da sua conta bancária daqui 5 anos? Pode. Não estava declarado. Mas o rapaz falou lá que era só o informe, só fazer o que precisava mesmo e já estava ok. CPF nunca deu problema, realmente, mas aí a Receita pode pedir informação da sua conta bancária que não foi declarada, né, em 2023 até 2027, tá? Então, assim, eu sempre oriento essa questão, tá, para os alunos, né, o pessoal que faz curso comigo. Uma vez obrigado à declaração, já lista tudo que a pessoa tem aí, tá, e já declara, independente se está abaixo, se está acima, declara tudo para não ter problema nenhum. Declaração do imposto de renda é uma obrigatoriedade do governo, tá? Mas, assim, eu sempre passo essa questão para o cliente. É uma questão de evolução patrimonial, né? Uma evolução familiar, evolução de renda. Então, assim, poxa, você acaba tendo um histórico, né, da sua vida, né? Poxa, Alexandre, mas como que vai ser uma evolução familiar, né? Poxa, quando você começou a fazer imposto de renda, você era solteiro. Depois você casou, depois teve um filho. Então, assim, poxa, você vai evoluindo na declaração, toda a sua informação vai estar lá. Então, acaba sendo um histórico de vida da pessoa, tá? Então, eu sempre bato nessa questão e aí a pessoa, sabe, na conversa vai cedendo um pouco. E, poxa, realmente, né? Então, se eu pegar a declaração minha de 2010, eu vejo quanto eu estava ganhando lá e quanto que eu evoluí, né? Na questão de renda, a questão do meu patrimônio. Então, assim, é algo que realmente serve para esse histórico de vida da pessoa, tá? Fala, Marcos.
O Alexandre, já que você falou nessa questão da evolução, a gente teve uma pergunta na inscrição que a pessoa colocou como fazer a declaração de imposto de renda dela de uma maneira estratégica para que ela consiga financiamento. Acho que eu cheguei a mandar essa pergunta para você, né? Sim, sim. Então, tem alguma coisa que a gente possa dar de orientação para essa prestadora de serviço? Aí o seguinte, o que acontece, né? Quando você vai, um exemplo, financiar um imóvel, financiar um carro, uma moto, né? Eles pedem o quê? Um comprovante de renda, né? Quem é registrado, leva o lerite, né? Quem não é registrado, e aí, né? Como que eu comprovo a minha renda? Como que eu comprovo aquele dinheiro que está entrando ali todo mês, né? E é algo que realmente acaba ficando realmente sem comprovação, né? Antes, pior ainda, né? Que era dinheiro, agora fica um pouco mais fácil porque a maioria tá tendo Pix, né? Os recebimentos de Pix. Então, assim, poxa, pega minha conta bancária lá que você vai ver que realmente tem essa movimentação, beleza? Mas aí é o seguinte, os bancos, financiadoras, aceitam a declaração do imposto de renda como prova de renda, tá? Então, aí ela pode estar fazendo a declaração, tá? Poxa, mas aí declara o quê? Se ela vai declarar o rendimento recebido como pessoa física, tá? Então, assim, tem essa possibilidade, tá, de fazer declaração. E aí, assim, declara tudo que ela tiver. Ah, tenho filho, tenho isso, tenho gasto com escola, tenho gasto com dentista, tenho gasto com, né, tenho uma casa provavelmente não, né, que ela tá pretendendo financiar, né? Então, tenho as contas em banco, se tiver, então, assim, o restante declara tudo igual, tá? Então, a única diferença aí é a questão da prova realmente do rendimento, tá? Então, hoje o banco, a financiadora, acaba aceitando a declaração do imposto de renda, ela tem força de renda mesmo, tá? Então, ela acaba sendo aprovado aí o financiamento com imposto de renda. Então, é possível fazer sim, tá? Como um rendimento de pessoa física. Entendi. Então, para essa pessoa, a orientação que a gente daria seria o quê? Começar a receber os pagamentos via Pix ou via boleto. O que ela teria que fazer caso ela não tenha feito em 2022, para que ela tenha algo que possa ser comprovado, né? Que vá para o imposto de renda, mas que também possa ser comprovado caso o banco peça essa informação. Assim, aí no caso, são duas comprovações, né? Para o imposto de renda, Receita Federal, poxa, ela não pede prova do rendimento, só se ele estiver errado, tá? Se ele tiver menor, ela pede prova. Se ele tiver maior, ou se ele tiver, um exemplo, um rendimento lá de pessoa física, né, que tenha a pessoa, um exemplo, está pagando imposto em cima disso, a Receita passa isso, a Receita não exige documentação de cada real recebido, tá? Então, é um pouco mais tranquila essa questão. Já o banco pode ser que peça. Então, assim, se esse valor que está sendo declarado no imposto de renda estiver, né, passando, né, pelo banco, ajuda, tá? Então, assim, se puder, ao invés de, então, receber em dinheiro, passar isso pela conta, né, é uma forma aí de justificar no banco essa questão aí da declaração do imposto de renda. Realmente, Marcos, essa questão, então, imposto de renda, movimentação bancária, vai ajudar ela na aprovação desse financiamento, tá? Até uma coisa que é muito bom a gente falar para as pessoas, principalmente para quem está aqui, que é empreendedor, que é MEI, às vezes o score está baixo porque movimenta só a conta da pessoa jurídica, não tem uma movimentação na conta pessoa física. Então, é importante a gente, recebo na conta pessoa jurídica, vou retirar meu prolabore, lucro, enfim, vou fazer algum pagamento para pessoa física, esse dinheiro passar pela sua conta pessoa física, porque isso também vai aumentar o seu score para um financiamento. Então, eu sei que a live aqui é do imposto de renda, a aula, né? Mas pensando em aumentar o score, já que a gente entrou nessa coisa do financiamento, é muito importante a gente ter dinheiro entrando na nossa conta PF, né, Alexandre, todo mês. Sim. Assim como pagar algumas contas pessoa física lá, né? Telefone, água, luz. Importante a gente manter as nossas contas em dia também para ter um score mais alto para o financiamento. Só fazendo esse parênteses aí.
Não, tranquilo, Marcos. Aí uma questão, vamos só entender só um pouquinho, transparente, fugindo um pouquinho aqui da questão do imposto de renda da pessoa física, a questão do princípio da entidade, tá? Então, assim, poxa, o empresário muitas vezes acaba caindo nesse mal aí, né? Então, poxa, tudo que é pessoa física vai tudo lá. Poxa, eu não tenho lucro, não tenho, né? Mas, assim, tudo que paga é tudo na pessoa jurídica, tá? Então, tem que ter essa distinção, tá? O princípio da entidade fala o seguinte, então, o CNPJ e o CPF são pessoas distintas, eles não podem se confundir, tá? Então, aí, para o sócio, é pago o quê? Prolabore e a distribuição de lucro, se houver lucro na empresa, tá? Então, aí a questão do score dele, CPF, né? Cartão de crédito, ajuda também, né, aí nessa questão do score na pessoa física, tá? Então, ele vai movimentar isso na pessoa física, tá? E aí, só tendo essa atenção aí de não ferir o princípio da entidade. O que é CPF é CPF, o que é pessoa jurídica é pessoa jurídica. Mas aí é assunto para uma outra aula, tá? Vamos seguir. Só um parente mesmo, fechou? Obrigado, Marcos. Gente, a gente ainda está na questão da obrigatoriedade, por isso que eu fiz questão de trazer isso escrito, impresso, ter um material que você consiga voltar lá. Poxa, Alexandre, fiquei na dúvida lá daquele valor, 28.859 que você tem. Como que tem esses valores na ponta da língua? Gente, como a tabela está congelada, as regras acabam sendo as mesmas aí desde 2015, tá? Então, acaba sendo aí as mesmas regras. Poxa, mas não mudou? Não tem novidade de um ano para o outro? Teve. 2020 e 2021, né? Tem a questão aí do auxílio emergencial, benefício emergencial, né? 2018, obrigatoriedade de CPF na declaração. Então, aí, ano a ano, a Receita vai aumentando aí essas questões. Para a questão de rendimentos, não mudou nada, tá? Então, é a mesma regra de 2015 para cá, tá? Então, uma outra regra aí. Teve a posse propriedade de bens ou direitos no 38/12, inclusive terra nua, cujo valor foi superior a 300 mil. Márcia, você comentou da questão da criptomoeda. A criptomoeda, a Receita é um pouco novo essa questão aí. Eu falei da questão lá dos 35 mil, mas isso daí é para a questão da venda. Se você vendeu a criptomoeda, tá? Se você não vendeu, a obrigatoriedade fica aqui nessa questão dos bens, tá? Fica aqui nos 300 mil. Acima de 300 mil na poupança, obrigado a fazer declaração. Acima de 300 mil em ações, obrigado a fazer declaração. Acima de 300 mil em criptomoeda, obrigado a fazer declaração. Então, aqui são todos os bens. Alexandre, eu não tenho nada disso, mas eu tenho uma frota de carro lá que passa de 300 mil. Obrigado a fazer declaração. Então, assim, você tem que somar todos os bens aí que estão no seu CPF, tá? Então, a poupança, ações, os veículos, os imóveis, passou de 300 mil, obrigado a fazer declaração, tá? Pessoa que passou a condição de residente no Brasil encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro, tá? Então, é o seguinte, saiu do país, fez declaração de saída definitiva, ficou mais de 12 meses fora do Brasil e está voltando, tá? Então, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda para falar que está voltando. Aí não precisa ter renda, não tem nada. Declaração lá só com a informação principal, dependente, mais nada, tá? Estou voltando para o Brasil. O CPF, para ativar o CPF, tá? O CPF é ativado do quem estava fora e está voltou para o Brasil em 2022, entregando a declaração 2023, tá? Tá obrigado a fazer. Relativo à atividade rural, receita bruta, né, da atividade rural acima de 142.798,50. A gente não vê muito essa questão aí da atividade rural, né? No curso que eu dei no sábado, eu tinha uma engenheira agrônoma no curso de imposto de renda, a primeira engenheira agrônoma aí no curso de imposto de renda. Falei, caramba, ela falou assim, então, eu queria ver sobre rural. Falei, caramba, bacana, né? Mas, assim, a gente acaba não abordando muito essa questão, mas a gente tem clientes, tá? Então, assim, os agrônomos aí, né? Então, a gente tem clientes específicos aí, né? É obrigado a fazer a declaração, tá? De imposto de renda, se teve rendimento superior
a 142 mil. Então, é algo aí para uma orientação aí para vocês. Então, de repente, tem aí o rural, e de repente, precisa, não precisa fazer declaração, o ZAC está lá para atender esse público também, tá? Tem clientes lá que são rural, tá? Pode falar, Uma Marcos. pergunta. A Neia até colocou aqui, ó, quando a pessoa faz saída definitiva, não tem previsão de voltar para o Brasil, mas tem empresa aberta no Brasil, precisa declarar? A questão é o seguinte, se ela tem algo que vincule ela no Brasil e faz essa saída, ela acaba tendo alguns problemas, tá? Porque todo o rendimento dela, ela é tributado em 25%, tá? Então, exemplo, ela é empresário, mas o lucro que for distribuído para a empresa, 25%, porque ela não vai ser residente no Brasil. Então, assim, orientação minha, tá? Se a pessoa tem algum vínculo aqui no Brasil, não faz declaração de saída definitiva, tá? A pessoa saiu, não tem mais nada aqui no Brasil, realmente não vai ter nada. Não, ela tem uma atividade aqui no Brasil, ela tem algo que vincule ela aqui no Brasil. Eu tive um caso de um cliente meu, ele aposentado. A aposentadoria dele, 2 salários mínimos e alguma coisa. E o que acontece? Ele, na prova de vida, ele falou que estava morando nos Estados Unidos. E aí, a partir do mês seguinte, começou a tributar a aposentadoria dele, que antes não atingia, né, o imposto de renda, em 25%. E aí ele falou, Alexandre, mas como que eu escapo desse negócio agora? Falei, mas como que o senhor levou algum documento, algum endereço nos Estados Unidos? Não levei nada, eu só falei que morava nos Estados Unidos. Então, assim, só dele ter falado isso, a tendência ali já mudou, né? Não residente no Brasil, lá no sistema, começou a tributar imposto de renda em 25%. Então, assim, Alexandre, mas ele vai sair, faz a declaração definitiva do país, para o que ganhar lá fora não seja tributado no Brasil. É para isso que serve a declaração de saída definitiva do imposto de renda, tá? Mas aí é o seguinte, alguns países têm convênios de não tributar, né? Então, aí, Estados Unidos, Canadá, o Japão. Então, assim, poxa, o sócio foi para o Japão, mas só que a empresa dele está aqui, está tendo rendimento aqui. Não faça a declaração de saída definitiva, tá? Porque senão vai acontecer um problema. Fez declaração de saída definitiva, tem que ser recolhido 25% do valor. Aí, então, o lucro que era isento, ele deixa de ser isento. Um aluguel, 25%, independente do valor, aí não cai lá na tabela do imposto de renda, tá? Ela cai lá nesse 25%, é uma alíquota fixa. Então, toma muito cuidado com essa questão, então, de quem sai e não fazer declaração de saída definitiva se tiver algo aqui no país, tá? A pessoa física que se enquadrou em qualquer uma das hipóteses previstas na obrigatoriedade acima, ela fica dispensada, né, de fazer a declaração se ela tiver como dependente em declaração apresentada por outra pessoa, tá? Então, um exemplo, o meu filho tem operação na Bolsa de Valores que obriga lá e acima lá de 40 mil, tal, né? Então, assim, é algo que obriga ele a fazer a declaração, mas ele não tem renda. Coloco como dependente na minha declaração, ele está dispensado de entregar dele, porque o CPF dele está sendo declarado junto com a minha, tá? Então, assim, se a pessoa está como dependente, obrigado ou não aí, se não tiver obrigado, né? Beleza? Mas aí ela não precisa fazer a dela se ele tiver obrigado, faz uma declaração só. Tá? Não tem como enviar duas, não tem necessidade. Na verdade, se enviar duas declarações, acredito que nem aceita. O sistema ele recusa lá, tá? Então não vai conseguir enviar duas. Então, se a pessoa está como dependente, ela não precisa fazer outra declaração. Ô, gente, tudo bem até agora? Alguém quer fazer alguma Gente, pergunta? quer dúvida aí, alguma coisa, pode falando, tá? Se quiser deixar para o final. O Marcos está acompanhando o chat, eu não estou vendo. A Neia tá Não, beleza, entendi. Tá eu vendo estou aqui. acompanhando e eu levanto a mão para você, Tá bom. tá? Obrigado, valeu.
Falar então agora sobre a declaração, tá? A declaração 2023 teve uma coletiva de imprensa da Receita Federal. Todo ano tem, né, onde é lançado, né, fazem uma coletiva, né, chama a imprensa, é transmitida pelo YouTube. O Zac acompanhou esse ano, o ano passado também a gente estava acompanhando. E aí, assim, a declaração seria lançada no dia 15 de março, né? E o início, então, da declaração seria, na verdade, amanhã, tá? Já vou explicar. E aí, no dia 9 de março, eles liberaram o programa. Então, o programa já está liberado. Você consegue baixar nesse link aqui, tá? E aí, baixar o programa, gente, sempre de links oficiais, tá? Sempre da Receita Federal. Então, às vezes, você vai lá baixar o programa, baixa de algum outro site, e aí você pode ter que baixar vírus junto com o seu computador. Então, tome cuidado com essa questão de baixar o programa da Receita, tá? E aí, uma outra questão que me veio agora, com a questão de Receita Federal, a gente está recebendo muitos e-mails. Seu CPF está suspenso, seu CPF está com irregular, clique aqui para regularizar. A Receita Federal, ela não envia e-mail, tá? Tem um campo específico lá para e-mail na declaração, mas a Receita, ela não envia nenhum tipo de e-mail. Recebeu o e-mail falando de Receita Federal, é vírus, tá? Deleta, vai estar com um phishing lá para pegar suas informações. Então, assim, tudo que se referir a imposto de renda por e-mail que você receba, regularize seu CPF. Tem uns PDFs que eles enviam com um anexo, com um link. Clique aqui para regularizar o seu CPF. Não clique em nada, tá? Isso daí é vírus. E aí é o seguinte, entrega, então, o programa disponível a partir de 9 de março, né? Você já conseguiu baixar, fazer teste no programa, tudo, já conseguiu preencher algumas declarações. Com entrega liberada a partir de 15 de março, após as 8. Então, amanhã, após as 8, o programa começa a recepcionar as declarações, tá? Então, quem já está com a declaração preenchida no programa já vai conseguir fazer a transmissão da declaração. Formas de entrega para esse ano: Imposto de Renda 2023, que é o PGD, né, que é o Programa Gerador da Declaração, IRPF Online e o aplicativo Imposto de Renda. Aplicativo de Imposto de Renda e o IRPF Online, ele só funciona com a conta Gov, tá? Você precisa ter a conta Gov. A conta Gov é essa conta que foi usada aí, né, para o Connect SUS, a conta que a gente usa para habilitação eletrônica, para pegar o documento do veículo. Então, é a mesma conta, tá? O GovBR é um projeto do governo onde ele quer agrupar todos os serviços dentro do site. Então, aí ele gera uma questão do cadastro, validação, e aí, para utilizar o aplicativo e o online, precisa ter a conta Gov no nível prata ou ouro, tá? Então, assim, poxa, é muito simples. Você baixa o aplicativo no celular, GovBR, coloca lá o CPF, coloca lá que quer gravar a senha, faz a senha do aplicativo e tira uma foto. Já vai estar no nível ouro, tá? Nível prata ou ouro, aí depende lá da aplicação que tiver da, da forma que for feito o cadastro, mas é bem simples, tá? E aí, com essa conta, você consegue já fazer a declaração do imposto de renda. No programa gerador, também é utilizado, tá? A conta Gov. E aí, ela traz todas as informações da Receita Federal para dentro do programa. Ô, Alexandre, quem tem Gov, então, a declaração vai estar pronta, é só enviar? O cliente me perguntou isso, tá? Pô, esse ano, então, já vai estar pronto, né? É só clicar lá no botão e enviar. Não é bem assim, tá, gente? Na própria coletiva, o fiscal lá da Receita falou o seguinte: ó, a gente vai estar disponibilizando a informação, mas a responsabilidade de conferência é de vocês. Então, assim, pode ser que tenha algo que a Receita disponibilize que a gente não vai se responsabilizar pela importação, e aí, de repente, a Receita pedir informação de uma coisa errada e você falar que puxou do ponto .gov. Então, assim, puxa do ponto .gov e faz a conferência, tá? Então, é algo aí que realmente, né, para ter atenção aí na utilização da conta Gov. Facilitou bastante, tá? Quem tem a conta Gov aí já tem bastante informação disponível. Conta Gov vai estar disponível só a partir de amanhã, tá? Quem tem a conta Gov tentou usar, então aí é só a partir de amanhã também.
O que funcionou a partir do dia 9, que está funcionando hoje, por exemplo, é só o programa do imposto de renda, tá? Então, o online e o aplicativo só a partir de amanhã. Novidades, então, para esse ano, tá? Subir aqui um pouquinho. Em 23 de agosto, foi publicado o ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade do STF, 5422, que trouxe uma importante alteração no rendimento da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, antes, era considerada um rendimento tributado, tá? Então, por exemplo, o filho que recebia a pensão do pai, né, o filho, dependendo do valor, e aí a gente vai lá na tabela do imposto de renda, então, assim, se a pensão for maior que 1.903 no mês, ele estava obrigado a fazer o recolhimento do imposto, que é o mensal, e anual fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, tá? Então, assim, lá na USAC, tem um cliente desde os 2 anos de idade que a gente faz a declaração dele mesmo. Então, assim, a gente viu ali as regras do imposto de renda, não tem regra de idade, nem de mínima, nem de máxima, tá? Por conta, um dos fatores é essa questão da pensão alimentícia. E aí, a partir, então, de 23 de agosto, com a publicação desse ADI 5422, passou esse rendimento de ser tributável para isento. Então, aí a pensão alimentícia agora ela passa a ser isenta. E aí, assim, na coletiva, foi um assunto que, sabe, passou batido. Então, eu acredito que tenha sido algo meio que a contragosto da Receita Federal. Mas, assim, é um impacto tributário gigantesco, né, para a pessoa. E aí você pensa o seguinte, poxa, a pensão alimentícia é para pagar, né, o leite da criança e aí o governo cobra imposto. Acredito que chegaram nesse nível aí de ideia, né, para realmente isentar a questão da pensão alimentícia. Alexandre, mas como que fica a pensão alimentícia que foi paga anteriormente, tá? Tem a questão, a Receita tem uma questão de 5 anos que eu comentei, é a questão do prazo prescricional, ela prescreve, tá, o direito. Então, quem tem pensão alimentícia recebida de 2019 para cá, pode fazer a retificação da declaração. Retifica as declarações, tá? Então, o imposto lá que pagou vai ficar a restituir, e aí, se foi pago o imposto, você ter que fazer um pedido de compensação desse valor. Então, assim, poxa, é um assunto que deveria ter sido o carro-chefe da coletiva de imprensa, algo realmente importante para a população, né? Que realmente recebe pensão alimentícia, e algo assim que passou em meio segundo. Pensão alimentícia tributável agora isento. Vamos para a próxima pauta. Falei, caramba, mas como assim? Né? Aí eu fui atrás, falei, realmente tem uma ADI, tem a questão da retificação dos últimos 5 anos, então, assim, uma informação extremamente importante, tá, Marcos? Vamos lá. Então, gente, quem recebe pensão aí, né, pensão alimentícia, tá? Alexandre, a pensão por morte do meu marido, aí não entra, tá? É só realmente a pensão alimentícia que vai enquadrar nessa questão da isenção. Agora está isento, tá? Da questão aí do imposto de renda, a pensão alimentícia deixa de ser tributada e passa a ser isenta a partir de 2022, aí no caso a partir de 2019, né, para cá, você consegue fazer essa alteração na declaração. Prazo de entrega da declaração. Levantou a mão? Não, mas eu perdi. Não, né? Tranquilo, posso seguir? Oi? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, né? Posso seguir, né? Eu acho que pode seguir. Se alguém tiver Tá, alguma dúvida sobre essa questão de imposto de renda, né, Alexandre? Eu acho que pode colocar aqui também no chat. tá, bacana. A pensão alimentícia, isso. Prazo de entrega. Prazo de entrega é uma novidade, então, para esse ano, né? 15 de março de 2023 a 31 de maio de 2023. Nos anos anteriores, era até 30 de abril, prorrogou por conta da pandemia, prorrogou por conta da Covid, né? Não tinha contato, então os contadores, né, não conseguem ter contato com o cliente. E aí, assim, a gente teve que, em 2020, teve que se remodelar na questão do atendimento, WhatsApp, né? Então, assim, hoje a demanda de atendimento diminuiu drasticamente, diminuiu tranquilamente aí uns 70% o atendimento presencial. Então, assim, poxa, o cliente hoje manda a declaração no WhatsApp
tira a foto lá do jeito que dá, manda, e assim, evita aí essa questão do contato, facilita bastante para a gente aí essa questão, né, de não ter aí o atendimento, tá? O Zac, então, não está atendendo presencial mais, tá? A gente está atendendo presencial, e aí, assim, por uma questão de organização, por uma questão do cliente não ter que ficar esperando, esses atendimentos são agendados, tá? Então, vai ter sua hora marcada, a pessoa vai estar te atendendo. E aí, uma novidade também aí, no caso da USAC, né? Desde 2021, a gente teve a formação de um time, composto aí de 13, 14 pessoas. Aí oscila um pouquinho, né? Um sai, um entra, né? Eu acho que para esse ano a gente está com 13 pessoas na equipe aí fazendo o atendimento presencial, atendimento via WhatsApp, atendimento aí para a sua declaração do imposto de renda, tá? Então, uma equipe bacana que está sendo treinada. Essa questão dos cursos, né? Que a gente acaba fazendo interno, tomou um pouquinho de corpo, né? Tá sendo também externo. O curso foi ministrado em uma escola, né? Esse período, desde 2018, na verdade, é dado esse curso. Em 2021 teve essa ideia aí da formação desse time. Então, o ZAC aí tem esse time aí de imposto de renda para estar atendendo também aí a pessoa, tá? Pode falar. Ô, Alexandre, outra coisa, acho que seria importante a gente falar agora, enquanto o pessoal está aqui, para todo mundo que está na aula hoje, que precisar fazer imposto de renda ou abertura de empresas, o escritório de contabilidade concedeu ao ZAC, né, 10% de desconto, tanto no imposto de renda quanto na abertura de empresa para os associados, né, da Associação dos Engenheiros. Mas como eles abriram esse convite para a comunidade, então tem várias pessoas aqui que não fazem parte da associação, esse desconto para fazer o imposto de renda e também para fazer a abertura de empresas está estendido para todo mundo que está na aula, certo, Alexandre? Bacana, isso mesmo, Márcia. Bacana, bem lembrado essa questão aí. A Márcia falou o seguinte: poxa, Alexandre, tem alguma coisa para a gente falar, né, para a questão dos associados? Falei, Márcia, bacana, vou ver aqui com o pessoal, 10% então de desconto no imposto de renda na abertura. Falei, Márcia, vamos estender para quem está na live, porque aí acaba sendo, né, meio que, poxa, mas eu estou aqui e não vou ganhar nada, né? Então, assim, é um presente aí para todos que estão na live e para os associados, né? Aí para os associados, poxa, não estava na live, estou associado, vai ter os 10%, tá? Então, para ficar bacana aí. Legal. Obrigado, Marcos. Novidades ainda para esse ano, tá? A operação da obrigatoriedade, né, para contribuinte que opera em bolsa de valores, né? A gente já viu, né, a questão lá da obrigatoriedade de entrega. Então, tem essa questão aí na operação, né, de quem opera na bolsa de valores. Declaração pré-preenchida, aquela questão que eu comentei do ponto .gov, ela vai trazer informações referente à venda dos imóveis, e ela vem da DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, tá? A declaração que o cartório envia para a Receita Federal. Também vai trazer saldos do crédito ativo, tá? Que você comentou aí, né, Márcio? Ela vai pegar os dados lá da Exchange e vai trazer para a declaração. Saldos bancários das contas e investimentos, tá? Poxa, Alexandre, então aquele cliente que entregava só a capa da declaração pode ser que comece a ter problema aí? Pode ser, tá, gente? Porque a Receita, na importação, ela já vai estar trazendo essas informações. Então, é algo aí realmente para começar aí a pensar um pouco mais sério aí na declaração, aquelas pessoas que é um pouquinho mais bagunçado aí, né? Então, aí para realmente pensar aí na declaração de vocês, tá? Uma outra novidade é prioridade na restituição para quem fizer a entrega com opção via Pix, tá? Tem que colocar Pix lá na declaração. Essa opção Pix, ela é uma novidade de 2022, tá? 2022 saiu essa inovação, então você coloca lá, tem imposto a restituir, quer restituir no Pix, aí só que o Pix tem que ser a chave, tem que ser CPF para dar certo. A chave aleatória, celular, e-mail não dá certo, tá? Então, o Pix tem que ser CPF, aí consegue fazer a restituição e vai dar prioridade na restituição. Tem alguma pergunta? Abriu áudio? Não? Beleza. Márcia, eu não sei, tinha uma questão, tinha uma outra pergunta, né, Márcia, que você me mandou do banco Contas Digitais.
Isso. Agora, é muito comum a gente receber oferta dos bancos digitais para que a nossa conta também se torne conta internacional. Então, eu tenho uma conta no Banco Inter. Às vezes o Banco Inter te fala assim, você também pode abrir uma conta fora do Brasil. Como que fica, né? Com essa facilidade do digital e a gente abrir uma conta fora do país, a gente precisa ou não, né, fazer a declaração? Marta, ele vai na questão da obrigatoriedade, tá? Ele vai nessa questão aqui, ó, da obrigatoriedade. Deixa eu ver aqui. Nessa aqui. Então, vamos lá. A pessoa, ela tem ela não se enquadra em nenhuma das obrigatoriedades, tá? Não tem nada que obrigue ela, mas ela tem uma conta no exterior, né? Que é isso aí que é a dúvida que é mais ou menos essa. Tá. O valor convertido em reais em 31/12/2022 foi superior a 300 mil? Não. Então, não precisa fazer, tá? O salário dela é acima de 28.559,70 e ela tem essa conta no exterior. Precisa declarar? Sim, tá? E aí, na declaração, tem essa possibilidade, tá, Marta? Aí você coloca lá, tem a conta corrente no Brasil ou no exterior? Na hora que você coloca exterior, ele pergunta o país, tá? E aí o seguinte, poxa, Alexandre, mas eu abri uma conta no C6, a conta global, eu estou no Brasil, só que assim, o valor, eu fiz uma transferência, o valor está em real. Em que país que está? O C6, ele manda um informe de rendimento, tá? Assim como quem está no Brasil, quem tem lá o rendimento, a conta em dólar, ele manda um informe de rendimento que serve, é um resumo para você passar isso para a declaração. Então, todas as informações, se for em dólar, se for em outra moeda, o banco vai estar enviando essa informação para você, tá? Então, pode ficar tranquilo aí quanto a isso. E tem pessoas também que fazem investimento em bolsa de valores, bolsa dos Estados Unidos, bolsa, aí assim, bolsa chinesa, bolsa japonesa. O que eu vejo mais comum é investir na bolsa dos Estados Unidos. Tem uma corretora, não lembro o nome, mas aí essa corretora, ela envia informação de operações em bolsa de valores fora do Brasil, tá? Então, assim, essas informações também vêm para a declaração do imposto de renda, tá? Então, assim, tem que seguir nesses resumos aí de informação, tá? Mas aí, nessa consulta psicológica que eu comentei aí, pode estar incluindo essa pergunta, né? Tem operação em bolsa de valores no exterior? Tem conta global, né? Sim, não. Então, assim, é algo que realmente começa a ficar mais comum aí no dia a dia, né, Marcos? Eu voltei aqui só para ver essa questão da isenção. Tem mais nada no chat, Marcos? Eu estou à disposição. Acho que o assunto que eu Pode precisava, seguir. o Pode assunto que eu seguir. precisava trazer era isso, tá, Marcos? Legal. Acho Tá? que a gente podia abrir para perguntas, né? Tá. Pessoal, alguém tem alguma pergunta específica sobre imposto de renda? Se não quiser mandar para todo mundo lá no chat, é só mandar um direct para mim, que eu vou abrir, não vou falar nomes, mas agora, se também não for algo particular, quiser colocar aqui, pode colocar no chat, a gente já responde. Vamos aproveitar e tirar todas as dúvidas. E aí, assim, não, é algo muito específico ou precisa realmente de uma consulta, tá? Vai lá na USAC, tá? O USAC Contabilidade está à disposição para estar atendendo vocês, tá bom? Eu acho que a grande questão dessa aula, desse imposto do imposto de renda, também é trazer essa sensibilização para que a gente não deixe tudo para o dia 31 de dezembro, para sair correndo atrás de algum documento, para sair correndo atrás de um comprovante de dentista. Eu sei que a maioria das pessoas sabem, mas assim, Alexandre, quais são os documentos assim do dia a dia que nós podemos, né, nos organizar, guardar para fazer esse abatimento do imposto de renda? Os abatimentos aí que
né, que são possíveis aí, né, de abater aí na questão da declaração do imposto de renda, no imposto mesmo, né, na declaração. Começa então aí pelos dependentes, né? Você informando os dependentes aí já acaba sendo algo aí que gera uma dedução, tá? A declaração. O próprio fato de informar o dependente, ele gera isso, tá? A pensão alimentícia, aí no caso, não é mais dependente, tá? Então deixa de ser dependente, passa a ser um alimentando, tá? Então ele gera, então a pessoa que paga a pensão alimentícia. E aí, um parênteses na questão da pensão alimentícia, tá? Ela tem que ser homologada, né, no cartório ou judicial, tá? Tem que ter um documento que obriga o pai a pagar essa pensão. Era juntado, separou, um mês eu pago, outro mês não pago, mas no ano aí tem um valorzinho que paga. Pode abater essa pensão? Não pode, tá? Tem que ter um documento que comprova a obrigatoriedade dessa pensão, tá? Então, a dependência, pensão alimentícia, as escolas, escola aí escolas, né, desde escolinha, né, para bebês até pós-graduação, faculdade. Um parêntese aí na questão da escola, o valor é limitado, tá? 3.500, 3.500 e alguma coisa, R$ 3.500 no ano. Você pega esses 3.500, divide por 12, dá R$ 300. Com R$ 300, você não paga nem, né, a escolinha a mais barata escolinha que não paga, né? Então é algo aí que tá, e é uma questão, né? A pessoa, a gente bate na questão, a tabela está congelada, a tabela de imposto está congelada. E essa questão do ensino, ela está congelada faz mais de 15 anos, é o mesmo valor de dedução. Então, um exemplo, tem um filho aí que está fazendo medicina, é R$ 30.000 no ano de estudo, só abate R$ 3.500, tá? Por dependente, tá? Então, assim, o pai estuda, o filho estuda, a filha estuda. Então, 3.500 vezes 3, tá? Escola, aí, parte médica. Parte médica, aí não tem limite, tá? Não tem limite. Plano de saúde, médico, dentista, clínicas, exames, laboratório. Então, assim, toda a parte médica aí, toda ela pode ser lançada aí como dedução na declaração. Plano de previdência privada, tá? O plano de previdência privada, desde que ele seja o plano gerador de benefício livre, PGBL, ele pode abater na declaração. Qual que é a diferença, então, Alexandre, do PGBL do VGBL, tá? Plano gerador de benefício livre. Você pode abater até 12% do rendimento na declaração. Então, um exemplo, uma renda de 100 mil. Você pode abater até R$ 12.000 em plano de previdência na própria declaração, tá? É como se fosse o INSS, tá? Mas o INSS tem teto, o plano de previdência não. Não é que não tem o 12%, né? 12% do rendimento. Até 12 mil você pode abater do rendimento. Só que aí é o seguinte, no resgate do PGBL, o que acontece? No resgate, ele tributa todo o montante investido, tá? Então, assim, tem que avaliar. Poxa, paga o imposto de renda, compensa fazer um plano de previdência para, de repente, diminuir um pouco esse imposto? Sim, não, teria que avaliar a declaração, teria que avaliar a questão, né, de que realmente o plano de previdência é para ser resgatado lá na aposentadoria. Nessas situações, sim. Não, eu tenho aqui o plano de previdência para bater o 2023, mas se no decorrer do ano aí eu precisar do dinheiro, eu vou pegar ele lá. Aí é o seguinte, o que acontece? No resgate, ele soma junto com o salário. É 100 mil de salário, mais 12 mil da Previdência, 112 mil de salário. Então, 12 mil, ele é tributado em 27,5%. Acaba que o que você utilizou quando você fez o plano, você acaba devolvendo quando resgata. Do contrário, resgatando lá, quando realmente for na aposentadoria, você vai resgatar ele no mês a mês, então vai acabar, né? Mas, assim, de uma forma ou outra, vai acabar devolvendo o valor para a Receita Federal, né? E aí é o seguinte, rendimento do PGBL é melhor, rendimento do VGBL é menor. Então, assim, aí acaba que
precisa fazer algumas contas aí para realmente saber se compensa ou não fazer o PGBL. O VGBL, tá? Que aí é o Vida Gerador de Benefício Livre. Ele não abate na declaração, você não consegue usar como abatimento, só que aí no resgate, ele não incide sobre o valor total, ele incide só sobre o rendimento, tá? Então aí são modalidades aí. Então assim, a pessoa faz declaração, não faz não faz declaração, não paga imposto, opta pelo VGBL. Faz declaração, paga imposto, opta pelo PGBL, desde que o resgate seja calculado, né? Não seja um resgate, precisando trocar de carro, resgata o PGBL, tá? Aí você vai acabar devolvendo o valor que você pegou. Então, é uma diferencinha aí da questão do PGBL e VGBL. Então, os documentos aí, né, o que abate na declaração. Dependente, pensão alimentícia, plano de previdência, gasto médico e Educação. educação. Isso, Marcos. Então, são essas questões aí que... Alexandre, o que eu preciso separar mais para a declaração do imposto de renda? Os informes dos bancos, tá? Informe bancário. Mas o meu banco é o C6, né? Que comentou aí, meu banco é digital. O banco digital está enviando já no e-mail, tá? A informe de rendimento. Então, da conta global também, quem tiver. Então, assim, tem toda a informação. Não recebi o informe. Só entrar lá no chat do C6 ou do seu banco digital e solicitar a informação, tá? Outras informações. Bem, comprou algum imóvel, tem um imóvel que não foi declarado, acerta agora. Comprou um imóvel em 2022, declara agora. Comprou um carro, comprou algum bem aí que precise ser declarado, né, de valor aí expressivo, né? Então, é algo aí que realmente entra na declaração. Comprei uma bicicleta aí de 20 mil reais. Declara ou não? Declara. Comprei um computador de 20 mil reais. Declara ou não? Declara. Tá? Então, assim, só para... que a gente, às vezes, acaba ficando... carro e casa, né? Mas não, tá? E aí, esse computador, essa bicicleta, vai entrar na continha lá dos 300 mil também, tá? Porque tá no seu CPF. Então, aí, só Legal. para... O Alexandre, a gente tem uma pergunta do Pedro. Pedro, só mais um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta porque faz parte aqui do assunto, a gente já responde a sua. Alexandre, eu não sei, mas acredito que algumas pessoas ainda estão recebendo aquele benefício do governo. Então, eu queria que você comentasse sobre dependente que recebe benefício do governo. Você lembra que teve um tempo lá na declaração de que 2020, 2021, que tinha aquela questão da ajuda da pandemia, que o pessoal, eu tenho um pai que é dependente, só que ele estava recebendo, né? Então, não sei se isso continua, mas eu acredito que sim, né? Como que funciona? 2020 foi o pico aí, então, do auxílio emergencial. Né? Isso. E 2021 é onde foi declarado. Então, assim, o meu filho recebeu o auxílio emergencial, mas, assim, na hora da declaração, esqueci disso, foi lá como dependente. Meu pai recebeu, era como dependente lá. Na declaração entrega 2022, os rendimentos acima de 22 mil no ano na declaração, e aí soma assim, pega o CPF de todo mundo, tá? Do pai, do filho, pegou o CPF de todo mundo, juntou. Passou de 22 mil, tinha que devolver o valor. Na declaração, já gerava um DARF já para devolução desse valor, tá? 2022, auxílio emergencial, 2021 para a declaração 2022, tá? O auxílio acabou diminuindo um pouco, o pessoal acabou, né, ficando, a Receita viu que deu muito trabalho isso. 2022, a gente não quer saber, a gente não vai gerar DARF para devolução, mas, de qualquer forma, se tinha um dependente que teve o auxílio emergencial e estava informado, tinha que fazer a devolução. 2022 não teve auxílio emergencial, tá, Márcia? Então, assim, não teve nenhum auxílio aí, a não ser aí, auxílio gás, auxílio Brasil, né? Eu não lembro o nome dos auxílios, mas aí, auxílio emergencial, esse que gerou a devolução na declaração, em 2022 ele não teve. Então, para 2023, é algo aí que a gente não precisa se preocupar. Detalhe, tá? Estou fazendo uma declaração 2023 agora, mas
referente a 2021. Observa a regra do auxílio emergencial. Então, aí você tem que analisar o ano que... estou fazendo uma declaração 2019. Vai ter que dar uma olhadinha nas regras lá, 2000, não mudou muito, tá? Mas aí, só para essas regras que a gente está passando, é referente à declaração 2022, 2023. Legal. Alexandre, o Pedro colocou aqui... Boa noite, Alexandre. Poderia comentar sobre a diferença entre declarações simplificada e completa? Pedro, não é o Goia, não, né? É o Goia. Pedrão. É parceiro, hein? Isso aí é parceirão. Seguinte, declaração completa. Então, aí você utiliza todas essas deduções que eu comentei, né? O dependente, as despesas médicas, a escola, tudo que tiver aí realmente de gasto em 2022, você lança isso na declaração, tá? Então, aí a declaração completa. E aí, no programa, o programa faz o seguinte: compensa mais a completa simplificada, né? A pessoa acaba ficando um pouquinho na dúvida. Acho que até 2012, 13, quando você mudava a declaração completa para simplificada, ela mudava a tela da declaração e excluía as informações. Agora não, você só marca uma declaração ou outra, tá? Então, assim, é algo realmente bem mais simplificado. Orientação minha e o que eu faço: preencho a declaração com todas as informações, independente, tudo que a pessoa tem, os gastos, tudo, e aí eu vejo a opção, tá? O que compensa mais, a completa ou a simplificada. A simplificada, o seguinte: o governo, ele me dá 20% de abatimento do valor do meu rendimento, tá? Só que ele é limitado a 16.754, 16 mil reais. Então, no exemplo do rendimento de 100 mil, tá? 20% daria 20 mil de abatimento. Então, assim, não é 20 mil, é 16 mil. 16 mil, então vai tributar 84 mil é tributado. 16 mil a Receita Federal está me dando de abatimento. E aí é o seguinte: eu somo, então, dependente, aí, assim, essas informações já estão na declaração, mas aí eu somando dependente, escola, somando gasto em saúde, dá 25 mil, tá? E aí é o seguinte: a declaração é completa, porque o desconto que a Receita está me dando é 16 mil. O desconto que eu tenho com as minhas despesas é 25 mil. O que compensa mais? Um abatimento de 25 mil, tributando, então, 75 mil, ou o desconto da Receita Federal, 16 mil, tributando 84 mil. Compensa na completa. Tá? Então, essa é a diferença aí da completa e da simplificada. Muitas pessoas fazem o quê? Alexandre, compensa mais simplificada porque não vai dar malha fina, não vai não sei o quê. Mas, assim, pode ser que a pessoa tenha a informação, tenha o dependente, não declara, tenha a receita, a despesa médica, um plano de saúde, não declara. Então, assim, o que eu oriento a fazer? Lança como se fosse completa, e aí o seguinte: o que a pessoa tem de despesa, o desconto que a receita me dá é maior. Opta pela simplificada, tá? Então, é uma orientação aí que eu dou. No programa, o seguinte: está lá marcado completa, mas o benefício maior é na simplificada. A hora que você vai entregar, o programa ele dá uma mensagem. Falou assim: ó, Alexandre, você está fazendo a declaração? Na completa, você está restituindo, sei lá, R$ 1.000. Na simplificada, você vai restituir 1.500. Você tem certeza que deseja continuar na completa? Abre uma tela gigantesca, Marta, assim, de alerta mesmo, tá? Tenho certeza, vou ficar na completa. Opa, não, 1.500, é melhor instituir mais. Opte pela simplificada, pegando, então, o desconto que a Receita Federal me dá. Então, essa é a diferença aí da completa e da simplificada. Alexandre, entreguei errado, deu esse alerta, mas aí eu estava com preguiça de ler, mandei na completa. Dá para retificar? Porque a simplificada era melhor. Dá para retificar dentro do período de entrega da declaração, 15 de março até 31 de maio. Poxa, eu vi essa questão, vou retificar, mas é 1º de junho. Não consegue mudar a forma de tributação mais.
você consegue mudar só dentro do período da declaração. Então, assim, muita atenção aí nessa questão aí, tá completa, simplificada. O programa, assim, ele está bem intuitivo, ele dá bastante dicas, tá? Ele tem bastante dicas aí mesmo, né, dessa questão mesmo completa, simplificada. Ele dá alerta para mostrar qual que é a melhor opção, tá? Pedrão, bacana ser aqui, cara. Fiquei contente pra caramba. Abração. Gente, eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer aproveitar? Enquanto isso, eu gostaria de agradecer o Alexandre, a disponibilidade dele em compartilhar conhecimento. Todo ano a gente faz esse bate-papo aí sobre imposto de renda, realmente com o intuito de orientar as pessoas, né, para serem mais estratégicos, mais preventivos, digamos assim, né, na questão do imposto de renda e se organizar durante o ano, não deixar para o finalzinho do ano. Então, muito obrigada, Alexandre, obrigada, Ana, também, né, por chamar aí o pessoal, trazer os engenheiros, os agrônomos mais próximos também, compartilhar conhecimento com esse pessoal aí. Não sei se você quer falar alguma coisa, Alexandre, eu fico à disposição, né, das pessoas. E agradecer, né, os amigos, família. Meu pai tá assistindo também, minha mãe. Minha mãe, eu estava num curso, ela falou assim, cara, queria assistir o seu curso e tal. E assim, não consegui. Falei, nossa, mãe, me desculpa mesmo. Mas meu pai, assim, é uma pessoa que, né, me incentivou demais aí a questão aí, né, do curso de Ciências Contábeis. Então, sou grato aí extremamente aí, né, a meu pai, a todo o esforço feito aí na faculdade, né, cada boleto de mês que tinha que ser pago. Então, assim, eu vejo o suor mesmo, né, dessa questão e, assim, eu sou grato aí a cada boleto pago aí da faculdade aí pelo meu pai. Eu acabo que, assim, às vezes eu falo isso no curso, mas ele não tá, né? Então, assim, poxa, falei, nossa, meu pai tinha que estar aqui para ouvir isso. Então, bacana demais. Agradecer a Deus aí, né, por, por tudo, né, pela USAC, o pessoal tá aqui também, a Betinha, né, que é lado a lado ali comigo, né, professora também, viu, Márcia? A Beth. Ah, que Então, assim, a legal. Beth tá aí, tá bacana. Professora Beth, Sérgio, Fernando, tô vendo o pessoal aqui. O time Imposto de Renda, né, é algo que surgiu, assim, uma ideia que eu tive, e assim, eu às vezes vou tendo as ideias, chamo o pessoal, e acaba que essa ideia acaba sendo maior que eu mesmo. Eu falei, caramba, um negócio que eu não esperava que ia dar tanto retorno assim, né? Porque às vezes você começa a fazer uma coisa e, né, para no meio do caminho, desanima, mas não, né? O time começou lá com 7 pessoas, hoje a gente está em 12. E o Alexandre, não vai ter curso esse ano de capacitação, de reciclagem e tal. Não, gente, vamos fazer. Então, esse ano foi bem bacana o curso. E, pessoal, o apoio, né, que a USAC me dá também aí nessa questão. Então, assim, Marcos, só tenho que agradecer mesmo a todos aí, né? E agora, parceria gigantesca aí, né, com você, né, Marta? A POP, a associação também, acredito que é um braço aí que está se abrindo, uma oportunidade aí gigantesca, tá? O Legal. ZAC está à disposição de vocês, tá, gente? Realmente aí os engenheiros, agrônomos, a gente está realmente aí à disposição. E a porta da USAC está aberta, o ZAC, Alexandre, estamos aqui, tá, gente? Para somar aí mesmo, fazer aí fazer negócio, fazer curso, fazer aí algo aí realmente para o dia a dia aí profissional, para agregar isso a gente, tá bom? Eu tenho a agradecer, Legal. Marcos. Ana, se você quiser falar alguma coisa, eu quero agradecer também para o pessoal das outras aulas dialogadas, porque esse projeto da aula dialogada é algo que eu venho fazendo aí desde o ano passado, então obrigado para o pessoal que está aqui das outras aulas também. E Ana, quer falar alguma coisa? Quero agradecer, Márcia. Muito obrigada, Márcia, Alexandre, foi muito bom. E é uma parceria que está começando esse ano, né, Márcia? Com certeza Isso. vai ser duradoura. Com certeza. Gente, Bacana. então nós vamos encerrar, porque nós estamos a 1h30 já, e eu acho que a gente poderia falar por mais tempo. Realmente fico aí à disposição. Todo mundo acho que deve ter aí tanto o meu e-mail quanto o WhatsApp, porque eu mandei aviso para todos.
Então, sintam-se à vontade de entrar em contato comigo, eu faço a ponte com o Alexandre, e se de repente precisarem de alguma coisa relacionada à questão do imposto de renda, tá? Boa noite a todos. Marcos, Oi. só uma última aqui. Tem meu cunhado, Diogo, ele é associado aí, está aqui na live também com a gente. Ah, que Um legal. amigo meu, o Guilherme, também está aqui. Bacana demais, espetacular. Não posso deixar... Poxa, você não falou meu nome lá, cara. Então, Ah, que bacana. legal, bacana. Só tenho a agradecer mesmo, e é algo que, né, se eu esqueci de alguém, me desculpa, gente, perdão mesmo, mas só tenho a agradecer aí a toda a participação, a satisfação enorme estar aqui com vocês. E, para mim, eu passaria a noite toda aqui, sabe? Mas cada assunto que abre acaba sendo uma aula. Gente, isso aqui é um assunto para uma outra aula, isso aqui é um assunto para uma outra aula, isso aqui é um assunto para uma outra aula. E realmente tem muita coisa aí para ser falada, e a gente está realmente à disposição de vocês, tá bom? Abração, gente. Deus abençoe. Então, um abraço a todos, até a próxima. Vou divulgar aí as próximas aulas, mas fiquem realmente muito à vontade para me contatar aqui, e se precisar de alguma coisa da USAC, eu posso fazer essa ponte, tá? Deixei no chat ali o contato da USAC. Vou mandar depois para vocês por e-mail o certificado de participação e vamos mantendo contato aí, tá bom, pessoal? Muito obrigada, Márcia. Abraço, viu? Abraço, viu, Ana? Abraço. Obrigada, Márcia. Nada.